Vamos adorar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Homens de fé que estão aqui nessa noite, tenho certeza que Deus vai falar grandiosamente ao teu coração. E nessa noite você não vai sair daqui da forma que você entrou, mas vai sair daqui voando nas asas do Cordeiro, amém? Aleluia. Vamos adorar? Chegando aqui, agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio, o poder, amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Oh, la, 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 oh. Deixa este lugar da tua presença, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Aleluia, a tua presença é importante para nós. Fala conosco, Senhor. Só tu és santo. Oh, só tu és santo. Não há
Tu és santo. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Tu és santo. Só Tu és santo. E apaga os meus pecados. Só Tu és santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo, Senhor. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Será que você pode levantar as suas mãos e falar: Senhor, Tu és o pão que me alimenta. Tu és tudo que eu preciso, Deus. Tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, cante isso nessa noite. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. E enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Eu não sei. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por Ti. Declare isso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus.
está sentado, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o ao que está sentado, ao que está sentado no trono, ao Cordeiro e ao Cordeiro seja o louvor. Levanta sua voz, seja a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, sim, sim, Senhor, poderoso Deus. Sinta a presença do Senhor nessa noite. Aleluia. Sinta a presença dele nessa noite. Poderoso Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Senhor, clamamos o Teu nome nessa noite, Senhor, e pedimos, ministra ao nosso coração, traz a palavra que vem do Teu coração para o nosso, faz-nos sensíveis à Tua voz, faz-nos entender o que está no Teu coração, Senhor. Não seja a voz do homem, mas a voz do Senhor, tocando as nossas vidas e abençoando os nossos corações. Nós nos rendemos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Podem se assentar, queridos. Parabéns para você que conseguiu romper todas as barreiras e está participando desta reunião conosco. Quero ler com vocês um texto, 2 Crônicas 32, a partir do versículo 27, esse texto que mostra a experiência de um homem que realmente
pôde viver vitórias que eu tenho certeza que todos nós teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, proveu-se de tesouraria para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho, do azeite e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Você pode dizer amém? O tema dessa mensagem é macho alfa provedor. Qual o tema da mensagem? Macho alfa provedor. Você pode olhar para algum homem perto de você, não precisa tocar em ninguém, mas pode olhar para alguém e dizer assim: eu sei que você é um macho alfa provedor. Tem algum macho alfa provedor aí em nome de Jesus? Sabe, quando a gente lê sobre Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias proveu-se. E é interessante essa expressão, porque de todas as características que a nossa sociedade espera de um homem, com certeza uma das principais é que ele seja um provedor. Todo papai, quando vê a filha crescendo, espera que ela encontre um homem que possa cuidar dela, ou não? Toda mulher tem expectativa de encontrar um homem que possa ser o provedor na vida dela, que possa ser aquela pessoa que vai sustentá-la, que vai cuidar, que vai prover o que ela necessita. E a palavra prover nesse texto, no original, significa algumas coisas que eu queria chamar a sua atenção: fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar, produzir, lidar, agir, executar, efetuar, preparar, atender, pôr em ordem, observar, celebrar, adquirir propriedade, determinar, ordenar, instituir, usar os talentos, gastar as forças em algo útil, passar na prova, pressionar, espremer. Tudo isso é significado da palavra prover no original. Prover significou para Ezequias algo muito lindo, porque significou riqueza, glória, significou ter uma abundância tremenda, tesourarias para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos, toda sorte de objetos desejáveis, armazéns para guardar o cereal, o vinho, o azeite, estrebarias para toda espécie de animais, cavalo, camelo, tudo que podia ajudar no transporte, e redis para os rebanhos, edificação até de cidades, porque Deus abençoou Ezequias de tal maneira que ele não edificou só casa, ele edificou cidade. Agora imagina o nível desse homem que foi usado por Deus não para prover para uma família, mas para prover até para uma nação, para prover até para um povo inteiro. Um homem que Deus abençoou e prosperou tanto que pôde prover para todos que estavam ao seu redor. E é interessante porque quando você estuda os verbos que estão aí no original sobre o que é prover, todos são verbos de ação. E a Bíblia diz então que Ezequias se proveu, ninguém proveu para ele, ele se proveu, ele mesmo teve que atuar para alcançar cada uma dessas coisas maravilhosas que a Bíblia diz que ele alcançou. E quando a gente vê isso, a gente começa a entender que ser provedor também significa provar a dor, porque provedor significa que tem uma parte de dor na provisão, ou não? Então, quando você pensa nessa palavra em português, ser o provedor significa também provar a dor, e a dor faz parte. Todos nós já ouvimos no pain, no gain, que significa o quê? Sem dor, sem ganho. Ou seja, se não há dor, não há ganho. Tudo tem um preço. Não há provedor sem dor. Então temos que parar de fugir da dor e enfrentá-la, e entender que Deus quer nos fazer provedores, mas que no caminho do provedor Ele vai ter que enfrentar a dor.
ele vai ter que enfrentar as dificuldades e os desafios para viver a provisão. No passado, esse era um processo automático. Cada homem aprendia a ser provedor com seu pai. Era assim que funcionava no passado, né? Desde pequeno as crianças tinham deveres e obrigações que desenvolviam suas habilidades de tal maneira que a pessoa nascia e já ia aprendendo a profissão. Jesus, por exemplo, ele aprendeu a ser carpinteiro. Com quem que Jesus aprendeu a ser carpinteiro? Jesus já cresceu com a profissão, ou não cresceu? Ele cresceu com a profissão, porque era assim que se fazia no passado. O pai ensinava para o filho a ser provedor, o pai transmitia uma profissão para o filho, transmitia um ganha-pão para o filho, transmitia um caminho que esse filho seguia. Mas o mundo mudou, e vocês já ouviram aquele ditado oriental que diz: homens fortes criam tempos fáceis geram homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. E o que aconteceu é que esses homens fortes do passado criaram um mundo cheio de facilidades, nasceram homens que foram criados no meio dessas facilidades e se tornaram homens fracos. A gente vê hoje homens que não têm alcançado o propósito, que não sabem o que fazer, não sabem para onde ir, nem como se conduzir. Muita gente que não sabe como prover, nem mesmo para si, que dirá para a sua família. E Deus quer mudar essa história. Deus quer transformar essa situação. É triste olhar e ver a fraqueza dos homens de hoje, que não conseguem cumprir sua missão de provedor, vítimas da facilidade, jovens, adolescentes, querem tudo fácil na hora, não estão dispostos a pagar preço, acha mais fácil pedir esmola do que lavar um carro, sim ou não? E a gente percebe uma geração de homens que se perdeu, mortos na preguiça, como diz Provérbios 21, 25, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ou seja, quando a preguiça entra, então não tem nada. Aí você vê as pessoas desejando: eu queria ter a vida de alguém, eu queria ter nascido na casa da família dessa pessoa, que foi uma família rica, eu queria isso, eu queria. As pessoas buscando facilidade, preguiçosos, desejando facilidade. E a Bíblia diz: o preguiçoso morre desejando. Mas não precisa ser assim. Tudo isso pode mudar e você pode ter o resultado de Ezequias. E hoje eu vou falar sobre como você pode ser o macho alfa provedor. Como você pode viver essa realidade. E para viver essa realidade você precisa aprender os 3 princípios fundamentais para a provisão. 3 princípios que deveriam ser ensinados na escola, que deveriam ser ensinados a cada ser humano, mas de forma especial a cada homem. Os princípios que determinam a provisão. Princípio número 1: Deus é a fonte da provisão. Eu, quando preparava essa mensagem, pensei em como eu poderia estimular vocês ao trabalho, à criatividade, ao esforço, a tantas coisas. Mas de repente eu parei e Deus me fez lembrar de algumas coisas. E a primeira delas é essa: Deus é a fonte da provisão. É incrível o texto de 2 Crônicas 32, versículo 29, onde a Bíblia diz que Ezequias edificou também cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância. E aí o versículo traz a chave. E o versículo diz assim: porque Deus lhe tinha dado numerosas possessões. Diga comigo: porque Deus lhe tinha dado. Diga comigo: ele edificou, porque Deus tinha dado. E se Deus não desse, ele não edificava. E se Deus não
tivesse na história, ele não teria conseguido nada. Então a primeira coisa como homem que eu preciso entender é que Deus é a fonte da provisão. Ezequias só pôde alcançar porque Deus lhe tinha dado, diz a Bíblia, Deus lhe tinha dado. Salmo 127, a palavra do Senhor diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Pastor, então agora eu vou deixar Deus edificar. Não, quem vai edificar é você. Mas se Deus não estiver com você, você não edifica. E se você edificar, Deus derruba. E se você edificar, não vai valer de nada. Porque é isso que o texto está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, aquele que está edificando está fazendo um trabalho que não vale de nada. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Sabe, nosso problema não é dinheiro. Nosso problema é a relação com Deus. Quando falta provisão, é porque está faltando o provedor. E quando falta o provedor, é porque nós nos afastamos dele. E quando falta esse provedor, é porque de alguma maneira nós nos distanciamos dele, e nos apartamos dele, e o enfurecemos e o entristecemos a tal ponto, que paramos de receber aquilo que ele tinha preparado para nós. E começamos a trabalhar sozinhos, levantando de madrugada, repousando tarde, achando que o nosso braço é que vai nos dar a vitória. O provedor é trabalhador? É, com certeza, porque Deus não abençoa preguiçoso. Mas antes de ser trabalhador, o provedor é alguém que entendeu que Deus é quem traz tudo. O provedor é alguém que entende e aprende que a bênção do Senhor é a bênção do Senhor. Provérbios 10, 22. Eu quero que você leia comigo, diga comigo: a bênção do Senhor é que enriquece. Então diz de novo: a bênção do Senhor é que enriquece. O que enriquece é o dinheiro, é o trabalho, é o esforço, é a sabedoria, é a habilidade. O que enriquece? Então, se eu trabalhar, tiver habilidade e conseguir juntar dinheiro, mas eu posso não ser rico, porque se eu não tiver a bênção do Senhor, dinheiro nenhum desse mundo me adiantará. A palavra está dizendo: a bênção do Senhor é que enriquece. Homens, lógico que eu quero animar vocês a trabalharem, quero animar a serem criativos, a se especializarem, a não desistirem. Se a sua profissão morreu na pandemia, ache outra, quero animar vocês, mas não vou enganar vocês, não é a profissão que vai prover. É a bênção de Deus. Pode ser na coisa mais simples, pode ser na coisa mais insignificante, pode ser na coisa que ninguém acredita, mas se tiver a bênção dele, pode ser numa folha de papel, num clips, num grampo, pode ser na coisa mais ridícula que você puder imaginar, como o cadastro de um sapato. E não estou aqui dizendo que é ridículo o cadastro, mas parece uma coisa simples. Se a bênção de Deus tiver, pode ser numa tapioca, pode ser em qualquer coisa. Se a bênção de Deus estiver, é a bênção dele que enriquece. Deuteronômio 8:17, a Bíblia diz: não digas, pois, podem ler comigo, homens, não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas.
Deus está dizendo, não bata no peito orgulhoso, dizendo, isso aqui é fruto do trabalho das minhas mãos. Não diga isso. Deus está dizendo, não diga no teu coração que foi a tua força, que foi o poder do teu braço. Aí o versículo 18 completa dizendo, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Não diga que foi o seu braço. Te lembrarás do Senhor teu Deus, que pôs força no braço, que fez o braço e pôs força no braço, para você conseguir qualquer coisa nessa terra. Homens, vocês querem ser um macho alfa provedor, precisam se voltar para Deus. Precisam voltar a Deus. Abraão e todos os homens que confiaram em Deus descobriram isso. A Bíblia diz em Gênesis 22:14, e pôs por Abraão o nome àquele lugar, o Senhor proverá. Ele não pôs o nome naquele lugar, o meu trabalho proverá, o meu dinheiro proverá, a minha força proverá, minha sabedoria proverá. Não, ele disse, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Onde que está a provisão? No monte do Senhor. Onde que está a provisão? No Senhor. Quem é a provisão? É o Senhor. De onde vem a provisão? É no Senhor. É dele, é nele, é com ele, é junto dele. E Abraão entendeu isso. Por isso ele pôde ser o homem que foi. Número 2. Deus prova antes de prover. Diga comigo, Deus prova antes de prover. Deus prova antes de prover. É tão tremendo isso, porque Abraão, esse homem que diz, o Senhor é que proverá, ele primeiro foi provado. E Deus prova antes de prover. Antes de poder dar o nome de o Senhor proverá, Abraão teve que passar na prova do Senhor. Antes dele poder dar o nome o Senhor proverá, ele teve que passar na prova do Senhor. Eu quero a provisão do Senhor, mas eu tenho que passar na prova do Senhor primeiro. Gênesis 22, 1 e 2, a Bíblia diz, depois dessas coisas, deixe-me ler para você, é tão lindo esse texto. Pois Deus Abraão a prova, e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Que tal? Pega teu tênis que você ama e dá para aquela pessoa. Pega teu carro que você ama e dá para aquela pessoa. Pega. Então diz a Bíblia, pois Deus Abraão a prova. Antes de vir Jeová Jirê, Jeová prova você. Ele desafia você, ele toca o dedo no que você ama. Versículo 3 e 4, levantou-se, pois Abraão de madrugada, tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, a Isaque seu filho, achou lenha para o holocausto, foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, viajou 3 dias, para chegar no lugar que Deus tinha mandado. Erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho, e ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo,
E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, o teu único filho. E tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda voz o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Alguém diga amém. Deus é a fonte da provisão. Mas antes dele prover, ele prova o nosso coração. E se você for aprovado, vai ser um macho alfa provedor. A pergunta é: será que você está sendo aprovado ou está sendo reprovado? Será que você está passando na prova ou sendo reprovado na prova? Porque se você passar na prova, as promessas são claras: vou te abençoar, porquanto você não me negou o que eu te provei, eu vou te abençoar, e em você vão ser benditos todos. Porque quando alguém passa na prova, recebe uma provisão tão abundante, que qualquer pessoa que caminhar perto ou que ouvir falar é abençoado só de ouvir falar. Terceiro princípio da provisão: Deus provê para quem crê como Abraão. Deus é a fonte da provisão. Deus prova antes de prover, e Deus provê para quem crê como Abraão. Diga comigo os três princípios: Deus é a fonte da provisão, Ele prova antes de prover, e Deus prova para quem crê como Abraão. Meu irmão, entenda uma coisa: não adianta apenas crer. Crer está tão generalizado que perdeu o sentido bíblico. Deus provê para quem crê como Abraão. Essa é a fé que tem o respaldo de Deus, é o tipo de fé de Abraão que resulta em uma vida de provisão. Romanos 4,16, a Bíblia diz: essa é a razão, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, judeus, mas também ao que da fé, aquele que é da fé que teve Abraão. Diga comigo: aquele que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós. Aí Gálatas 3,7 vai dizer: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de quem? De Abraão.
Gálatas 3:8, ora tendo as escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados os homens que vão estar lá na igreja sobrenatural, em abril de 2021, todos os povos serão abençoados em ti, Senhor. Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não basta dizer que você crê, tem que ter a fé desse tipo, que anda nos passos de Abraão, uma fé que obedece imediatamente, sem questionar, porque Deus vai trazer direções proféticas, e sempre trará direções proféticas para aquele que anda junto dele. Deus sempre dará direções proféticas, Deus sempre dirá: por aqui é assim, faz dessa forma. Ele sempre vai dar direções proféticas. Agora, as direções proféticas dele nem sempre são racionais, nem sempre são fáceis, nem sempre são gostosas. Muitas vezes as direções que ele dá são desafiadoras, são questionáveis. Mas a fé de Abraão é uma fé que obedece imediatamente, sem questionar. Nós queremos provisão. A fé de Abraão é a fé do adorador que edifica altar ao Senhor. A Bíblia diz que Abraão diz assim: eu e meu filho vamos ali, edificaremos o altar ao Senhor, adoraremos e voltaremos. O homem que não tem altar para Jeová Jirê, o homem que não adora Jeová Jirê, o homem que não constrói altar para o Senhor, não precisa esperar que vai ser um macho alfa provedor, porque a provisão vem do provedor. Ele é a fonte da provisão, e Ele olha para você antes, e Ele quer ver seu relacionamento com Ele. Não é o que o pastor lá vê, não, é o que Deus vê. É Deus vê quando você fecha a porta do teu quarto e ora. É Deus que vê quando você pega a tua Bíblia e lê. É Deus que vê quando você canta para Ele. É Deus que vê quando você levanta um altar para Ele, independente de quem esteja olhando. A fé que coloca Deus acima de tudo, a ponto de sacrificar o que ama. Eu já contei para vocês que eu achava que era perseguição, porque tudo que eu gostava Deus me pedia. Ganhei um radinho daqueles motorrádio, me lembro. Não sei se alguém chegou a conhecer essa marca. Motorrádio. Gente, eu gostava demais daquele negócio. Ficava tentando achar as ondas, onde as rádios, pegava rádio de não sei da onde, longe. Deus falou comigo: dá o radinho. Eu era criança. Minha bicicleta, dá a bicicleta. Aí fui crescendo, os brinquedos vão mudando, né? Aí gosto de relógio, dá o relógio. Meu primeiro computador, comprei com sacrifício, dá o computador. Falei, pronto. Primeiro carro, dá o carro. Falei, o que vai acontecer? Deus não queria o rádio, nem a bicicleta, nem o relógio, nem o computador, nem o carro.
O que Deus queria? O que Deus queria? Meu coração. Então a fé de Abraão foi essa fé. E essa fé que Deus espera de nós. O que Deus mais deseja é te levar a viver pela fé. A vida pela fé não tem limites. Tudo é possível ao que crê. Me lembro a primeira vez que eu viajei em classe executiva no avião. A senhora chegou e perguntou, né? E eu desse tamanho, pequenininho assim como você está vendo. Você sabe a diferença entre sentar na classe econômica e na classe executiva? Cadeira grande, sentei naquele negócio, parecia um sofá. A mulher veio perguntar, o que o senhor quer comer? Eu falei, como assim? Falei, não, as opções são essas aqui. O senhor quer carne branca, vermelha? O senhor quer... Falei, o que é isso? Eu estava ali naquela cadeira, fiquei pensando assim. Aí assim, sabe quando você pensa alto, você fala assim, uau, quem dera que eu pudesse sempre viajar nesse lugar. Aí eu ouvi aquela vozinha lá dentro de mim, não viaja porque não quer. E eu falei assim, como assim, Senhor? Que eu não viajo porque não quero? O senhor sabe o preço dessa cadeira aqui? Como que eu não viajo porque não... E aí o Senhor me fez lembrar da palavra, tudo é possível àquele que crê. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai para lá, e ele assim fará. A vida pela fé não tem limites. Minha casa foi comprada pela fé. Cada carro que eu tive na vida foi comprado pela fé. Cada mês que eu pago as contas, eu posso dizer, só tenho pago pela fé. Deus quer nos levar a viver a vida pela fé. Ele diz, olha essa pobreza, você não precisa. Você pode viver a vida abundante, mas você tem que crer. Eu poderia citar muitos exemplos. Do quanto a gente fica limitado. Porque a incredulidade estabelece os limites e as impossibilidades. A falta de fé faz você achar que não tem jeito. A falta de fé faz você acreditar que não tem jeito, é impossível. É impossível. Tem alguém que sabe menos que você, é menos habilidoso que você, é menos inteligente que você e tem mais dinheiro que você. Eu não estou falando de traficante. Estou falando de filho de Deus. Que talvez tenha algo que você não tem porque acreditou no que você não acreditou. E está vivendo algo que você não está vivendo porque acreditou que poderia viver e entrou. E você está do lado de fora. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma.
Eu podia contar histórias bonitas para vocês e dizer: que eu comecei lá de baixo, que eu fiz isso, eu ralei assim, ralei assado, eu fiz assim, fiz assado, eu trabalhei, eu me esforcei, eu lutei. Eu poderia contar N histórias para vocês. Mas Deus diz: não, a história que você tem que contar é o segredo. O segredo do macho alfa provedor. É o justo que vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Algum de vocês está entendendo? Está entrando na sua cabeça alguma coisa diferente aí ou não? Não é a força, a inteligência, a sabedoria, o esforço, a madrugada. Jesus. Olha o carinho e a intimidade com que Deus fala daquele que vive pela fé. Deus o chama de o meu justo. O meu justo. Alguém aqui quer ser chamado por Deus o meu justo? Deus olhar para você e dizer: o meu justo. Mas os outros dizem que ele não é justo, mas quem importa é que Deus disse, acabou. O meu justo vive pela fé. O meu justo não confia no real, nem no dólar, nem no euro. Meu justo confia em mim. Meu justo não confia na inteligência, na capacidade, nem na força. Meu justo confia em mim. O nível da nossa relação com Ele é que vai determinar tudo. Deus se responsabiliza pelo que é dele. Ele provê para aquele que é dele. E Ele diz: o meu justo vai viver, vai comer, vai dormir, vai comprar pela fé. O que fazer? Vou terminar com alguns conselhos, posso? Rapidamente, quero orar com você. Primeiro, encontre-se com o provedor. Você precisa conhecê-lo. O dia que você encontrar com o provedor, ouro vira poeira para você. O dia que você encontrar com o provedor, esses prêmios da Mega Sena são nada para você. Encontre-se com o provedor, Criador dos céus e da terra, aquele que sabe tudo o que nós precisamos e sabe onde encontrar e como encontrar, e que se não existir Ele cria, como Ele fez várias vezes. Ele gosta de mostrar o seu poder, e como diz o profeta Rony, Ele é exagerado. Exagerado. Meu pai dizia: se você tiver uma resposta da sua oração menor do que o que você pediu, é o diabo. Se for a continha certinha, pode ser o homem. Mas se vier muito a mais, pode ter certeza que foi Deus. Porque Deus é exagerado. Você precisa se encontrar com o provedor. Enquanto você não tiver um genuíno encontro com o provedor, você não terá acesso à provisão. Segundo, deixe o provedor guiar a sua vida. Abraão deixou. Deixe o provedor guiar a sua vida. Foi ele que dirigiu a vida de Abraão. Hebreus 11:8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu,
indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deixa o provedor te guiar. Mas pastor, e aí? Como vai ser? Não sei. Para que lado vai ser? Não sei. Mas eu não sei tudo. Nem eu também não sei não. Só quem sabe tudo é Ele. Mas Ele não revela tudo para você depender dEle, para você continuar com Ele, para você continuar junto dEle, para você não simplesmente sair correndo e deixá-lo para trás. E diz a Bíblia, Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso é ser guiado pelo provedor. O grande segredo da vida de Abraão foi deixar-se guiado pelo provedor. Quem pode dizer amém? Último lugar, fortaleça sua fé. Eu dizia, Deus, o que eu dou para esses homens hoje? Como eu posso ajudar os homens desse ministério para que eles sejam um macho alfa provedor? E Deus ministrava em meu coração e dizia, fortaleça a fé deles. Fortaleça a sua fé. Romanos 4,18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé. Diga comigo, sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, como sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir, que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você pode dizer amém? Abraão não se enfraqueceu, ele manteve a fé. Você só precisa de 3 minutos com o Jornal da Globo ligado para acabar com a sua fé. Não só da Globo, né? Hoje está quase todas. 5 minutos assistindo o jornal, e a fé do mais forte já foi lá no inferno. É isso que eu não gosto nem de ver. Eu gosto de assistir o Jornal da Bíblia. Lá tem tudo para nós. As notícias de Deus. O que Ele quer fazer com a gente. O que Ele prometeu. Abraão se fortaleceu na sua fé, sem enfraquecer na fé, sem deixar a fé fraquejar, sem deixar a fé desanimar. Salmo 112, eu termino com isso para orar. Obrigado pela sua paciência hoje. Salmo 112, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Oh, aleluia. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Quem pode dizer amém? Hoje eu quero perguntar para você de novo: alguém aqui quer ser um macho alfa provedor? Fica de pé no seu lugar. Talvez você diga: pastor,
não estou vivendo uma vida de provedor. Está faltando coisa, está sobrando conta e faltando recurso. Não tenho o recurso que eu preciso para pagar as coisas, não estou conseguindo prover nem para mim, que dirá para os outros. Deus te trouxe à reunião correta. Ele trouxe aqui para dizer que Ele é o teu provedor. E se você encontrar com o provedor, vai encontrar a provisão. Deus te trouxe para restaurar a tua fé. Ele te trouxe para fazer você acreditar de novo. Ele te trouxe para dizer para você que a pandemia não muda as promessas de Deus. E que vírus nenhum dessa terra muda aquilo que Ele prometeu. No meio dessa pandemia, estão nascendo novos milionários. Eu não estou dizendo que você tem que ser um milionário, mas eu estou dizendo que você tem que ser tudo que Deus preparou para a sua vida. E você tem que ter tudo que Deus preparou para você, começando com o seu encontro com o provedor. Há um cântico que é um clamor de restituição, e eu gostaria de cantar junto com você esse cântico, dizendo para o Senhor que nós cremos na sua palavra, que a provisão não ficou no passado, não está nas coisas que eram, não está nas coisas que aconteceram, que Deus não ficou pobre e não cortaram a luz do céu, não cortaram a energia do céu. Deus não está desempregado, nem perdeu a capacidade de ajudar aquele que crê. Há um Deus poderoso, está vivo, esperando aquele que realmente crê nele. Vamos cantar essa canção. Sonhos que foram embora, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Oh, lava-me e refrigera minha alma. Do início de novo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga um clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Meu Deus, meu Deus.
quero que você, por um instante, aí onde você está, faça esse clamor, porque há um clamor que muda tudo, há um clamor que muda a história, há um clamor que muda a sorte, há um clamor que muda as circunstâncias, há um clamor que muda a estação, há um clamor que muda a situação, há um clamor que tira a maldição e quebra essa maldição de miséria, de desgraça, de perdas. Homem, clama e diz a Ele: eu quero me encontrar contigo, meu provedor. Eu quero te conhecer como Abraão te conheceu. Eu quero ser guiado por ti, meu provedor. Eu quero ser guiado por ti. Eu quero andar na fé, viver pela fé. Oh, eu quero ser o teu justo, meu Deus. Tua palavra diz: o meu justo viverá pela fé. Eu quero ser o teu justo, guiado por ti, levado por ti, conduzido por ti, inspirado por ti. Oh, aleluia! Obediente às tuas ordens, seguindo os teus comandos, fazendo o que o Senhor orienta, não me desviando nem para a direita nem para a esquerda, não enfraquecendo na fé. Oh, meu Deus! Hoje eu estou chamando o provedor, eu estou chamando o provedor, eu estou chamando o meu provedor. Eu já entendi, não é o dinheiro, não é o trabalho, não é a força, não é a capacidade. Eu já entendi, meu Deus. És tu, meu Deus, és tu, meu Deus, és tu, meu Deus. Oh, da tua mão vem todas as coisas, toda boa dádiva, tudo vem de ti. A bênção do Senhor é quem enriquece, meu Deus. Por isso meu clamor é para ti. Restaura-me hoje. Restaura-me hoje. Algum homem quer ser restaurado nessa noite? Levanta a sua mão, diz para ele: restaura minha fé, restaura minha fé, restaura minha caminhada de fé. A partir de hoje eu vou caminhar na fé. Restaura minha fé, meu Deus. Eu vou sair daqui cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de unção, oh, para viver a vida da fé. A vida da fé, a vida da fé, a vida do provedor, a vida do provedor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui. Leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Ei, meu Deus. Deus está arrancando da tua mente a incredulidade. Toda incredulidade que tinha entrado está sendo arrancada. Toda planta que o Senhor não plantou na tua mente está sendo arrancada. Toda planta que o Senhor não plantou no teu coração está sendo arrancada. Aleluia!
A palavra do Senhor diz: eu sou o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata. A terra lhe pertence. Do Senhor é a terra, aleluia, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele é o proprietário de todos os tesouros do universo. Um planeta é pouco para ele. Ele tem galáxias. Ele é o criador de todas as coisas. Ele criou. E ele te diz: meu filho, você só precisa crer. Você só precisa crer. Anda comigo, depende de mim, obedece minha voz. Se necessário for fazer um planeta de ouro, ele fará. Oh, sim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje recebe renovação da fé. Jeová Jireh volta para você. Jeová Jireh, Jeová Jireh. O que Abraão disse: o meu Deus proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. O Senhor proverá. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque pode ressuscitar. Levanta sua mão, fecha seus olhos. Ele está trazendo de volta os sonhos. Recebe os sonhos de Deus. Recebe os sonhos de Deus. Sua história não terminou, não, não. Ele tem grandes coisas para fazer. Recebe de volta os sonhos. Recebe de volta os sonhos. Os sonhos são a linguagem de Deus. Ele fala por meio de sonhos e visões. Ele põe desejos e revelações. Eira Macharabai. Recebe restituição. A carteira da fé. A carteira da fé só tem quem crê. É a carteira da fé. Nela tem tudo. Pela fé, pela fé. Ele muda o teu DNA. Ele muda o teu DNA. Ele arranca o DNA da pobreza, da miséria. Ele arranca esse DNA da impossibilidade. Xerabacandalai. Turababababa xerebecandalai. Obrigado, Senhor. Eu abençoo os teus filhos, que eles andem todos os dias com o provedor, a tal ponto que eles se tornem macho alfa, provedor do Senhor, porque caminham contigo, e quem anda contigo, aleluia, tem toda a provisão. Eu os abençoo, Senhor.
A Ti consagramos nossos dízimos e ofertas, como Abraão consagrou o seu melhor. A Ti consagramos com alegria e oramos que o Senhor receba das nossas mãos aquilo que oferecemos, não porque havemos conquistado sozinhos, mas porque o Senhor nos deu, e do que o Senhor nos deu nós Te entregamos, no nome de Jesus. E quem concorda diga amém. Pode se assentar. Separa a sua oferta com alegria, aquilo que Deus colocar no teu coração, e enquanto nós cantamos, você vai ter a alegria de ofertar e adorar o Senhor. E logo após, ainda quero fazer uma oração por todos vocês. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, e então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então
Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém aqui que entrou e talvez ainda não havia entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a sua grande oportunidade. Se você ainda não tinha entregue sua vida ao Senhor Jesus, mas hoje você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão onde estiver e nós vamos orar por você. Tem alguém que está entregando a vida a Jesus Cristo hoje? Faça um sinal onde estiver e nós vamos abençoar você, entregar você aos cuidados do Senhor. Tem alguém assim? Está entregando a sua vida a Jesus Cristo hoje? Ou talvez voltando para o caminho de Deus? Talvez você já até andou no caminho do Senhor e se afastou e hoje você está voltando. Se você está voltando para Deus, pode fazer também um sinal no seu lugar e nós vamos orar abençoando. Amém. Deus abençoe, querido. Graças a Deus. Eu vou convidá-lo a vir aqui na frente. Se você puder, se ter alguém, tem um amigo que está junto com você, pode vir junto. Isso, se puder vir aqui, eu quero só orar abençoando, só orar por você abençoando. Se tem mais alguém, onde estiver, se houver mais alguém, saia do seu lugar. Você que está entregando ou quer voltar para Jesus, renovando, isso pode ficar aqui. Obrigado, querido. Por favor, fica aqui. Se tem mais alguém, onde estiver, pode sair do seu lugar e vir também. Nós queremos abençoar, entregando nas mãos de Deus. A palavra do Senhor diz algo, querido. Como é que é o seu nome? João Bosco. João Bosco. Seja bem-vindo, querido. A palavra de Deus diz algo tão lindo, por isso eu perguntei seu nome. Diz que quando nós confessamos ao Senhor Jesus aqui, Ele também confessa o nosso nome diante do Pai. Você tem um nome sendo ouvido lá diante do Pai agora. É o teu nome. Porque você diante de todos veio e Ele se orgulha de você. Eu quero orar junto contigo, junto com todos que estão aqui. Vamos fechar os nossos olhos. Se você puder, repita comigo essa oração e diga: Senhor Jesus, eu peço perdão pelos meus pecados e hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos e peço que o Senhor seja o meu Senhor, meu Salvador. Perdoe os meus pecados e me ajude a viver a vida nova que o Senhor tem para mim. Eu te agradeço, meu Deus, no nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por você agora. Pai, eu estou consagrando ao Senhor a vida do teu filho que veio diante do teu altar, e não só dele, mas de todos aqueles que ouvindo essa mensagem também possam estar fazendo a entrega do seu coração. Que no nome de Jesus o Senhor receba, ó Deus, a entrega, o retorno, a volta, a renovação, Senhor, e que agora um milagre interior aconteça. A tua palavra diz, Senhor, que quando nós estamos em ti, o Senhor nos faz novos. Faz o teu filho novo agora, e que ele nunca mais se aparte de ti, que o teu Espírito Santo esteja com ele e possa conduzi-lo no teu caminho para todo sempre, no nome de Jesus, amém e amém. Que alegria, querido, que alegria recebê-lo. Sei que com certeza você tem Bíblia, e algo que a gente sempre fala é que a Bíblia fechada não funciona, tem que ler. Quando a gente abre a Bíblia e lê, Deus fala conosco. Por favor, leia a Bíblia, ore. Sei que Deus vai ouvir suas orações e milagres vão acontecer. E quando voltar aqui, não quero que se sinta um visitante. Saiba que tem uma nova família que Deus está te dando aqui. Aí são seus irmãos, ó. Todos esses que estão aqui são seus irmãos. Seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe ricamente. Vou pedir só, se for possível, que você deixar o seu telefone, seu endereço, para a igreja poder manter correspondência contigo, tá bom? Os nossos irmãos estão perto aqui, vão te ajudar anotando. Meus amados irmãos, podem se assentar um instante. Muito obrigado por terem disposto o seu coração e vindo. Tivemos problema de internet, então só quem pôde receber a palavra foi você. Mas foi por sua causa que Deus trouxe essa palavra. Amém? Você pode olhar para alguém perto de você e dizer: foi por sua causa que Deus trouxe essa palavra? Foi ou não? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Nos vemos com a graça do Senhor nos nossos cultos do domingo. Amanhã tem uma grande reunião do jovem.